Sabe-se que, às vezes, uma turma já é formada e, pelo fato de um profissional saber ler e escrever, então ele tem atividades próprias para aquele setor. Quando falamos dos profissionais, eles são preparados para trabalhar com esse público? Há uma metodologia especial sobre o material didático. O que se poderia melhorar para que nós tenhamos uma aprendizagem ainda maior com esses alunos? Comecemos pelo material didático. Embora nós estivéssemos oferecendo educação para jovens e adultos, mas até bem pouco tempo, o material utilizado nos cursos de formação para jovens e adultos era o mesmo material utilizado para a formação de jovens, portanto, inadequado. A propósito da formação dos profissionais, acredito que quando nós vamos buscar o atendimento de um médico, você não quer ser atendido por um enfermeiro. Quando você vai buscar a orientação de um arquiteto, você não quer que o ajudante de construção de obras ou pintor determine qual é a estrutura adequada para a construção do seu empreendimento. E com a educação não deveria ser diferente, mas é. Infelizmente, você pega qualquer profissional, e tome-se qualquer, não como uma palavra negativa, mas é que não há uma preocupação em relação aos profissionais que serão responsáveis pela formação dos grandes profissionais da sociedade. Nas sociedades orientais, o professor é reverenciado. Aqui não, o professor é tratado como qualquer um. Então, a formação é imprescindível para que você tenha um serviço oferecido à população de qualidade. E, de fato, recentemente, a formação tem sido o mais descuidado possível. Basta lhe dizer que há 7 anos eu trabalho especificamente com a educação de jovens e adultos, e a última formação aconteceu para professores que trabalham com essa modalidade específica, aconteceu anteriormente a esses 7 anos que eu estou desempenhando atividades relacionadas à formação de jovens e adultos. Em outras palavras, desde que eu entrei não foi oferecido nenhum tipo de qualificação. A sua pergunta lança luz mais uma vez sobre um outro aspecto. Essa formação para jovens e adultos exige que você tenha todo um aparato na escola diferenciado daquele que você tem para os alunos regulares. Então, esse investimento também deixou de ser feito. Desde o material que precisa ser disponível, desde o aparelho de televisão que precisa funcionar, porque você precisa ser rápido, que você está trabalhando com um profissional, com uma pessoa, com um estudante, que passou o dia inteiro trabalhando. Então, ele não vai conseguir se concentrar por mais do que 20 minutos somente na voz do professor, ainda que seja uma voz maravilhosa, como a minha. Mas ele precisa de mais do que isso. Precisa da televisão, precisa do vídeo, precisa de recursos mais coloridos, recursos audiovisuais, inclusive ele precisa também de outras metodologias. Ele não pode simplesmente ficar focado no professor. E para você conseguir trabalhar com outras metodologias, você precisa de gente. Gente, há algum tempo Magda Soares, que é uma educadora, ela falou que enquanto a escola, o governo estivesse investindo em material para a escola, nós não poderíamos atingir o índice de excelência que nós gostaríamos. E nós, infelizmente, ainda estamos investindo em livro, em borracha, em armário, e nós deixamos de investir nos profissionais que atuam na escola. Quando esses profissionais forem reconhecidos, forem valorizados, forem, inclusive, inseridos no processo de formação mais intensa, os índices que medem como vai a educação nas escolas, eles vão mostrar os resultados. Dados sobre o analfabetismo no Brasil mostram que o país ainda tem mais de 16 milhões de analfabetos. Di Piero fala em seu trabalho que não tem como implementar políticas efetivas para a educação de jovens e adultos sem recursos financeiros, que foi algo que a gente já falou, né? Então, o que a gente quer saber, assim, como é que pode ser feito para minimizar essas barreiras que dificultam ou impedem o aprendizado desses jovens e adultos? Essa mudança para a educação de jovens e adultos, ela vem na esteira de uma nova mentalidade a respeito da educação, que ela precisa ser entendida como alicerce. Vocês usaram uma expressão aqui traduzida como vontade política. De fato, os recursos estão disponíveis. Eu fiz referência ainda há pouco a um emprego inadequado do recurso que estava disponível para a educação. Muitas escolas, muitas prefeituras, muitos
enfim, esses órgãos relacionados à educação recebem os recursos, mas eles não aplicam onde deveriam de fato aplicar. E nós bem sabemos disso. Agora, tem um outro dado que é muito significativo. Nós temos que pensar na família como parceira dessa construção de uma nova possibilidade de educação, inclusive porque os pais que hoje colocam seus filhos na escola, muitas vezes eles são analfabetos, eles já estão se inserindo nesse processo de alfabetização. Então, eles precisam ser tomados como parceiros. O grande determinante para nós conseguirmos melhorar a educação é realmente a vontade política. Que recurso que eu vou dispensar para que a educação seja melhorada? E mais ainda, passar por um processo de base mesmo, de reestruturação, desde que a família esteja associada, porque mesmo quando a família não é alfabetizada, mas ela está associada ao processo de alfabetização, ao processo de convivência do aluno na escola, esses índices vão se reduzindo, porque nós precisamos reinventar a educação de base, para inclusive revolucionar a educação para jovens e adultos. E as avaliações com esse público são feitas pensando em continuação do estudo, sabe? Na preparação para o Enem, para o vestibular, mesmo não estando na idade regular. Você acredita que esse ensino pode possibilitar que o aluno possa progredir, investir em seus estudos ainda mais? Com certeza, sem dúvida. Recentemente eu recebi e-mail de um aluno que concluiu em dezembro passado e ele me mandou os resultados que ele obteve no Enem. E ainda questionou, professor, ele tirou acima de 600. Para um aluno que estudou em uma modalidade específica para adulto, fora do seu tempo formativo habitual e que atingiu um índice acima de 600, é uma nota excelente para o Enem. Nós, como profissionais, formadores, também temos uma outra obrigação. É dizer a ele que ele acredita, que ele tem potencial, que ele é capaz, para que ele também acredite, porque em algum momento da história alguém disse para ele, você não é capaz, você está aqui apenas para completar, para receber um certificado. E ele precisa, é apenas um número para reduzir aqueles índices de que o governo tanto fala. E existem pessoas que se empenham demais, que são capazes. Eu tenho um aluno que pleiteou uma bolsa e ele faz medicina. Isso que a gente pensava, não, mas se passar vai ser só numa faculdade particular e ainda vai ser no curso de licenciatura. Não é. Eles estão pleiteando vagas cada vez mais ousadas e estão conquistando. Quando alguém acredita em você, a força que existe em você se multiplica também. A senhora gostaria de acrescentar algo que não foi contemplado nessa entrevista, que a senhora acha que seja importante e relevante para mostrar para os alunos de comunicação e expressão oral? Tem uma expressão que diz assim, ele reagiu assim porque ele estudou depois do horário. Toda vez que fazíamos essa referência a alguém que estudou depois do horário, era certamente uma referência a quem estudou essa modalidade específica de ensino. E estudar depois do horário era uma depreciação da formação que aquela pessoa obteve. Nós precisamos, como formadores de opinião, como aqueles que tomam a palavra para a construção de verdades, dizer que é possível termos profissionais bem formados, bem preparados, capazes de entrar no mercado de trabalho, capazes de transformar suas vidas e capazes, inclusive, de serem grandes gestores, de revolucionarem a vida de outras pessoas, também formados nessa modalidade. Então, obrigada, boa sorte, sucesso e espero vê-los em breve.